Ai, mais uma chance, mais uma forma de poder ganhar um título. E de alguma forma, mais uma vez, o Manchester City vence-nos, seja numa corrida, seja numa final. Estou completamente destruído. Completamente. 2-0 na final da taça da Liga Inglesa, na Carabao Cup. Manchester City. Pep Guardiola levanta o seu quinto título desta taça, deste troféu. Ah, Merecido, primeiro que mais nada. Por mais que eu seja fã do Arsenal e que seja difícil aceitar a segunda parte deste jogo. É um absoluto massacre do Manchester City. Parecia o Manchester City de há umas épocas atrás, não o desta época. E crédito se és mais simpatizante do City ou se não gostas de todo do Arsenal. Parabéns, porque não tenho forma de defender que a minha equipa mereceu ganhar este jogo, não mereceu. Mas vamos falar um bocadinho do jogo. Vamos falar um bocadinho dos melhores jogadores da partida, porque acho que pelo menos do lado do City há muitas referências que estiveram muito fortes, muito bem no jogo. Uh, e não te esqueças que gostas do meu conteúdo, não te esqueças de subscrever, estou a tentar chegar aqui aos 100, está mesmo quase. Portanto, se gostas, deixa um sub, mete o gostozinho no vídeo, só me ajudas. E se não gostares, eventualmente podes sempre tirar, é de graça. Portanto, passando à frente, primeiros 20 minutos o Arsenal mostra-se como a equipa mais forte e era a favorita neste jogo, devido à época que ambas as equipas estão a ter, com as performances nos últimos tempos, o City perdendo pontos para o West Ham, perdendo pontos para o Nottingham Forest, sendo eliminado por 5-1 contra o Real Madrid na Champions, e o Arsenal tem, mesmo com dificuldades, tem ganho jogos, passou na sua fase da Champions, e obviamente em termos daquilo que são os dois plantéis, o Arsenal é mais completo. Uma defesa mais forte também. E olhamos então para os titulares deste jogo em que não temos Ruben Dias, não temos Guerri na equipa do City. E eu fiquei, não temos Donnarumma na baliza, obviamente. Obviamente eu fiquei, isto se calhar ainda vai ser melhor. O Ake nem sequer tem jogado futebol este ano, vai ser titular. O O'Reilly tem estado a jogar no meio campo, agora mais recentemente com o Ait no Rio à esquerda. Vai jogar outra vez à esquerda confiante. O Rodri não tem jogado assim tão bem, tem sido bom, mas não assim tão bom. O Bernardo Silva tem tido também umas performances meh. Uh, e é isso. O Alan fora de forma, tudo isso. Olho para a nossa equipa e a única coisa que a mim me fez confusão são duas coisas. São o facto de não termos Timber e Eze, obviamente, e o facto de termos seguido aquilo que o City fez, que foi pôr o nosso guarda-redes das taças, ou da taça, na baliza em vez do nosso melhor guarda-redes. Vamos ser sinceros aqui com uma coisa, começando então pelo guarda-redes, porque acho que o Kepa é o principal motivo para o resultado ter sido o que foi. Não que o City não tivesse merecido golos antes de marcar o seu primeiro, depois daquele erro do Kepa, mas o Raya não faz um erro daqueles. O facto da bola parecia que tinha manteiga nas mãos, o Kepa. Mas a diferença aqui é o Trafford foi contratado para o City para ser o principal guarda-redes. Obviamente com a oportunidade que surgiu de contratar o Donnarumma, com todo o problema de Donnarumma e o Luís Henrique no PSG. Eles optaram por, ok, temos aqui uma chance de ter um dos melhores guarda-redes no mundo. Vamos buscá-lo. Ficamos com o Trafford na mesma, mas obviamente o Trafford foi contratado para ser o principal guarda-redes na altura, por isso é que é o número 1, por isso é que começou a época como titular. Tudo isso. Até irem buscar o Donnarumma. O Kepa foi contratado ao Chelsea por 5 milhões para obviamente ser o segundo guarda-redes. Eu não quero saber se o Guardiola quer fazer a coisinha bonita do Trafford jogou o jogo todo, a taça toda, portanto vai jogar também a final. Eu não quero saber de nada disso. É uma final, nós não somos o City, não temos ganho todos os troféus que há para ganhar nos últimos anos. Não temos sido uma força dominante como o City foi na última década. Numa final temos que jogar com a nossa melhor equipa. E eu não quero saber se o Kepa fica chateado, porque ele não tem valor para o plantel que o Raya tem. Não dá aquela segurança ao resto da equipa que o Raya dá. Não está na forma, nem nunca vai estar na forma que o Raya está. E eu nem odeio o facto do Kepa ser o nosso segundo guarda-redes. Acho que para ser o segundo guarda-redes é uma boa opção. Mas quando chega a uma final, eu não quero a segunda opção no campo, quero a melhor. E o facto de termos o Raya disponível e jogar o Kepa, para mim,
é criminoso e sabem que eu adoro o Arteta, mas também sou o primeiro a admitir que ele vai fazer erros e fez um erro aqui. O outro fator foi o facto de, obviamente, não termos o Eze, que se lesionou antes do jogo, e o Timber, que já está lesionado há umas semanas, que para mim fazem uma tamanha diferença naquilo que é o nosso jogo, principalmente em termos de criatividade e na forma que o Eze tem estado nos últimos tempos. Porque finalmente o Eze tem conseguido jogar decentemente e chegamos a uma final em que ele normalmente faz a diferença, porque fez pelo Crystal Palace nas duas finais. Uh, e infelizmente, pronto, não é infelizmente porque eu gosto do Havertz, gosto do Ben White, mas não são do mesmo nível destes dois jogadores, principalmente o Havertz na posição de 10. Mas olhamos para a equipa, o Kepa foi horrendo, não só o lance do gol, mas obviamente se calhar podia ter sido expulso no lance com o Doku, em que há um passo para trás da nossa defesa e o Kepa sai-se tão mal que a bola acaba por saltar no chão e passar para trás dele. Ele é obrigado a puxar o Doku e a mandar o Doku para o chão. Eu achei que podia ter sido vermelho, não acharia gravíssimo, porque é uma clara oportunidade de gol para o City, em que o guarda-redes teve mal, saiu-se mal, falhou a bola. Acho que o Hincapié, por mais que tenha sido muito sólido nos últimos tempos, o amarelo que recebeu cedo complicou muito o jogo, principalmente porque o Semenyo estava a destruí-lo completamente a partir desse amarelo, porque ele não podia arriscar muito, e achei que ao intervalo ele até ia sair pelo Calafiori, o Calafiori que entrou muito bem, por acaso, mas o Arteta decidiu que não, e eu não percebo muito bem porquê. Em termos de defesa, acho que o Gabriel e o Saliba, principalmente o Saliba, teve absolutamente incrível, o nosso melhor jogador de longe. O Gabriel foi só sólido defensivamente, mas o facto de todas as bolas que recebia do Rice, do Zubimendi, quando estávamos a ser pressionados, era uma procura insana pelo Gyökeres e pelo Havertz ganharem uma bola no ar e tentarmos uma transição assim que claramente não estava a resultar. Ben White, acho que o facto de ele não ter tanto tempo em jogo e depois ter que enfrentar um jogador como o Doku que no 1 para 1 é mortífero, complicou muito a sua vida, muito abaixo daquilo que eu quereria e daquilo que eu estou habituado ao Ben White, na verdade. O Rice está a receber muitas críticas, mas acho que é por causa da expectativa que temos para o Rice. O Rice tem sido um dos melhores jogadores na sua posição no mundo. E obviamente ele não é tecnicamente sonante como um Vitinha, como um Pedri, como até o João Neves, não é. Mas tudo o que ele oferece em campo, em termos de ganhar bolas, em termos da progressão de bola, em termos dos espaços que ocupa, de quanto dificulta as equipas, acho que ele não teve um jogo horrível, acho que não teve um jogo incrível, acho que foi medíocre. Zubimendi, mesma coisa, sinceramente. Muitas críticas ao Zubimendi também, mas não acho que ele tenha feito particularmente erros graves. Talvez podemos culpá-lo no segundo golo pela marcação do O'Reilly, mas acho que é uma posição dos centrais e o Zubimendi também não é um jogador propriamente alto, enquanto o Nico O'Reilly é tipo uns 10 ou 15 centímetros mais alto que ele. Havertz fraco, Gyökeres horrível, Saka horrível, adoro o Saka, mas horrível, e a forma em que está não justifica o facto de jogar 90 minutos todos os jogos. Trossard, mid, para o mal, o nosso ataque foi muito fraquinho, o Madueke não melhorou, o Martinelli não melhorou, achei que o Martinelli mesmo assim entrou tarde, e para mim o mais grave é, há umas semanas, ou há uma semana, no jogo contra o Everton, por mais que seja um miúdo de 16 anos, vimos o talento do Dalman e a diferença que ele fez no jogo. Como é que nós estamos a perder 2-0 aos 70 minutos? Dois golos de seguida de Nico, bons golos. O primeiro, pronto, obviamente com um bocado de ajuda do Kepa, mas bons golos, boas movimentações do City, todo o crédito a eles. Mas como é que nós estamos num jogo em que não temos nada a perder já, por estar 2-0, e não damos uma chance ao miúdo, ao Dalman, de entrar e tentar fazer outra vez a diferença? Porquê? É um miúdo que eu acho que, pelo facto de ser tão novo, não ia ter medo do momento, não acho que ia estar nervoso, porque lá está a perder 2-0, acabou de entrar, tem pouco tempo para fazer a diferença. E ele quer se mostrar, e deu para ver isso no jogo contra o Everton. Ele quer se mostrar, e o facto de não ter entrado para mim faz-me confusão. Gyökeres jogar 90 minutos é absurdo. Eu percebo que se calhar ele não saiu porque precisávamos de golos e ele queria manter a maioria do ataque, mas eu preferi sinceramente ter tirado o Gyökeres e ter o Trossard com o Gabriel Jesus tipo à frente, depois o Saka, o Dalman e o Martinelli se calhar atrás deles. Mas pronto, não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, crédito ao City, boas performances. Temos que falar de alguns jogadores deles. Obviamente, o Trafford, naqueles primeiros 15 minutos, aquelas 3 defesas, muito bem, muito seguro também com os pés. O Trafford, apesar de ser o segundo guarda-redes, lá está, é um guarda-redes que claramente tem qualidade para ser a primeira opção, e seria a primeira opção na maioria dos clubes da Premier League. Obviamente, à frente do Donnarumma é sempre difícil. Kuzanov,
é impossível queremos jogar da forma que quisermos, com bolas para trás da defesa para o Gyökeres e para o Havertz, que são jogadores rápidos, mas o Kuzanov em termos de velocidade é tipo o Van de Ven, é impossível ganhar na velocidade deste miúdo. Tem sido muito sólido na defesa do City e para mim foi provavelmente não é provavelmente, foi o melhor dos dois centrais. Acho que o Ake foi bom, mas nada de especial, nada de incrível. Acho que foi só sólido, também não teve muito para fazer, sem ser aquele corte na primeira parte. Uh, Mateus Nunes, muito boa performance. Foi o melhor lateral em campo. Se quisermos contar o O'Reilly como lateral, talvez não, mas em termos de o O'Reilly mexe-se para o meio campo, enquanto que o Mateus Nunes fica mais encostado à direita. Acho que o Mateus Nunes teve incrível, não só pela assist, mas o Trossard não conseguia fazer nada, sempre na posição certa ao Mateus, e eu fui muito crítico do Mateus no City porque acho que foi um erro na altura, mas esta adaptação ao lado direito tem sido forte, ele tem sido um jogador muito sólido. Eu diria que está logo no patamar abaixo do Timber e do Reece James na posição, e a verdade é que pode vir a progredir para ser do mesmo nível, porque ele tem todo o talento em termos de progressão de bola que um Timber tem. Pelos vistos tem o talento para defender os jogadores em 1 para 1. O cruzamento dele, eu diria que é no nível, não no nível, mas um bocadinho abaixo do Reece James, porque já vimos ela fazer muitas assistências este ano com cruzamentos perfeitos, para o sítio perfeito. O Nico O'Reilly, obviamente, 2 golos, jogou mais no meio campo, apesar de ocupar as posições de lateral esquerdo. Sabemos que ele vai sempre fazer aquela coisinha de lateral e para interior, e muito sucesso. As chegadas à área, já sabemos que ele tem marcado muitos golos, e mais uma vez foi a final do O'Reilly, 2 golos numa final para o miúdo, e entre ele e o Luís Hall no Newcastle, não sei quem vai ser titular na equipa da Inglaterra no Mundial, mas acho que os dois são soberbos. Mas o Nico O'Reilly, dando aquela coisa de vir para o meio campo, sobretudo se ele quiser jogar com um lateral mesmo encostado à linha e mais para defender, acho que o Luís Hall é a melhor opção. Agora, se ele quiser um lateral esquerdo que puxe para o meio campo, que faça aquilo que o Luís Kelly andava a fazer nos tempos em que jogava, o Nico O'Reilly é igualzinho ao Luís Kelly nesse sentido. Acho que tem mais chegada à baliza do que o Luís Kelly. Acho que não tem o poder de progressão de bola do Luís Kelly, mas de resto eles são jogadores similares, são jogadores que em termos defensivos podem fazer um erro ou outro, mas normalmente são sólidos, e depois são muito fortes na chegada ao ataque, com características diferentes, obviamente, como eu disse. Passando à frente de Rodri, parecia o Rodri da Bola de Ouro, absolutamente incrível a performance, e o Rodri era o meu jogador favorito nessa altura. Andei 3 anos a dizer que o Rodri tinha todas as performances, todo o talento, uh, para já ter ganho uma Bola de Ouro, e não acontecia porque jogava no meio campo, até que eventualmente, por mais que não concordem com o Vini, para mim, qualquer um dos 3 jogadores desse ano poderia ter ganho a Bola de Ouro, seja o Rodri, seja o Vini, seja o Bellingham. Portanto, para mim não foi injusto, qualquer um deles tinha argumentos. O Bernardo Silva, os status não mostram, mas o que o Bernardo Silva faz sem a bola, o quanto corre, o quanto ele lidera esta equipa em termos da pressão, em termos da vontade, em termos da raça, é incrível. Eu gostava de ver isso pela seleção também. Infelizmente ele na seleção nunca é o mesmo que é no City. Semenyo, como já disse, destruiu completamente o Hincapié daquele lado direito, principalmente depois do amarelo. Portanto, boa performance do Semenyo. Acho que falta ali às vezes no último terço a melhor decisão, os cruzamentos não estavam perfeitos, os remates às vezes ele quer rematar demais, mas fora isso, incrível. Doku já sabemos que no 1 para 1 é mortífero, e quando está a enfrentar então um lateral que mal tem jogado a época toda, vai ser complicado para o lateral, e foi mais uma vez. Podia lá estar ter tido uma participação em gol se o Kepa não tivesse feito a falta nele. O Cherki é o outro jogador que poderia estar nomeado para mim, com o Rodri, com o Mateus e com o O'Reilly, poderia estar nomeado para o homem do jogo. Mágico. As pessoas criticam o facto de ele ter começado a dar toques, e vimos depois a passagem da câmara para o Guardiola dele a dizer que não, isto não é para se fazer, não sei o quê. Mas isto falta no jogo. Essa é a minha opinião. Eu já falei do Cherki, o que eu acho dele. Acho que é um jogador fenomenal. Acho que pelo preço que foi e pela idade que tem, foi um roubo. Obviamente o Lyon tem dificuldades financeiras, mas é um roubo e é um talento incrível. A forma como ele chuta com com os dois pés. Ele faz-me lembrar o Santi Cazorla em muita coisa. Tecnicamente dissonante, posicionalmente perfeito. Não precisa de ser propriamente um jogador físico para jogar na Premier League, porque a técnica e a inteligência que tem em campo não o obrigam a entrar nesses confrontos físicos.
E pronto, e é um jogador que é fenomenal, assusta-me um bocado. E no início da época falávamos dele com o Foden, porque o Foden até estava a jogar bem no início da época, mas o Foden desapareceu completamente da figura. E nas últimas semanas o Cherki tem estado no banco, provavelmente por causa destas coisas que o Guardiola não gosta muito dele. Mas vemos que ele sempre que está em campo o City é diferente e é um jogador tão criativo. Não tenho palavras para descrever o quão bom este jogador é, principalmente pelo preço, a inveja que eu tenho. Não porque eu acho que o Eze é mau, porque não acho que o Eze poderia ter mudado completamente este jogo também, mas em termos de talento, em termos de técnica, acho que o Cherki é outro nível, é dos melhores no mundo. E depois, obviamente, o pior jogador do City este jogo foi o Haaland, continua a sua série má forma, completamente tapado pelo Saliba. Mas fora ele, o City foi incrível. E nem sei porque é que o Marmoush não entrou, até porque o City só fez uma substituição, mas é o que é. Mais uma vez, e para acabar, parabéns ao City. Se eu acho que isto vai ter, que isto vai mudar o título, não. Já tinha dito antes que acho que isto, em termos de ganhar um título, é mais importante para o Arsenal. Este jogo era mais importante para o Arsenal, mas em termos daquilo que vai ser o resto da época, acho que era mais importante para o City. Acho que isto pode motivar o City a conseguir outra coisa qualquer, enquanto que acho que para o Arsenal é ganhar isto ou não, acho que motivaria de qualquer forma a continuar a corrida pelo título. E o Arsenal, se perder este título da Premier League, é o maior bottle de sempre. Já disse, por mais que eu seja fã, é o maior bottle de sempre se acontecer. Mas estou confiante ainda em relação a isso. Perdi um bocado de confiança em relação à Champions. Também já achava que não íamos ganhar, sinceramente, mas um bocado mais assustado porque eu acho que não temos o talento individual como um Barcelona tem em termos de um jogador que possa fazer diferença. O Barcelona tem o Yamal e o Rafinha, até o Fermin, para mim nessas conversas o Pedri. O PSG tem obviamente aquele ataque e o meio campo absolutamente ridículos, até os laterais são ridículos. O Bayern tem Kane, tem Olise, tem Musiala. E eu sinto que nós, principalmente com o Saka fora de forma, não temos um jogador com essa qualidade individual para fazer a diferença num jogo para ganhar. Posso estar errado, não sei. Acho que o Eze pode assumir isso, principalmente porque o Eze é muito forte nos fins de época, já o era pelo Palace. Mas acho que o Saka tem que. Não sei, ou ele tem que descansar um bocado e temos que dar mais chance a outros jogadores para ele também se mentalizar que ele não está no seu melhor e que seja ao lado direito ou seja no meio, porque ele passa para o meio agora muitas vezes. Ele não está a jogar bem, não está a ter impacto nenhum nos jogos, não está a conseguir passar pelo seu jogador. E para mim assusta-me nesse sentido numa competição que é jogos a eliminar. Acho que em qualquer dia podemos ter uma performance como o City fez na segunda parte, podemos ser dominados, mas não sofremos golos por causa da nossa defesa. Mas ao mesmo tempo precisamos de alguém que faça a diferença, porque eu não quero, nem sinto confiança que na Champions vais todos os jogos a penaltis e mesmo numa final vais a penaltis e ganhas sempre. E eu duvido muito disso. Ainda temos a FA Cup também, vamos enfrentar o Southampton. Confiante nesse jogo. Depois disso, mais uma vez, os jogos a eliminar agora tiram um bocado de confiança depois desta final, porque lá está, mostrou uma fraqueza que nós temos, que é não sabemos o que fazer à bola quando as opções do jogo longo não estão a resultar. E acho que há equipas bem mais fortes defensivamente que o City que podem se aproveitar disso. Mas o título é o que eu estou mais confiante. Acho que a Premier League está quase no bolso. Eu diria, acho que o City ainda tem jogos muito difíceis, como contra o Chelsea. Acho que nós também podemos perder pontos, mas acho que eles ainda vão perder pontos também. Mas é o que é. Se gostas do conteúdo, mais uma vez, não te esqueças de deixar um gostozinho, subscrever. E vamos estar aí agora para a pausa das seleções. Ainda vou fazer também aqueles vídeos que falei da Champions. Portanto, fica aí para veres o resto do conteúdo, tá bom?